Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia, TV na internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Novo agronegócio este que é justamente cada vez mais digital, que é mobile, que é jovem, que é sustentável, que é conectado com o consumidor. Bom, nesta edição aí do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio aqui na Altivia TV na internet, nós vamos aí apresentar entrevistas aí com o Alain Bojanic. Alain Bojanic já esteve aqui em reportagens aqui do Agropapo, justamente é o representante da FAO ONU no Brasil. A FAO é a Organização da Agricultura para a Alimentação da ONU. E nessa entrevista aí, nessas duas partes aí de reportagem que nós vamos acompanhar, o Alain ele fala justamente aí do desafio aí da inclusão tecnológica no campo, especialmente aí em relação aos pequenos e médios produtores. Aí há justamente aí um gargalo aí de extensão rural, de assistência técnica, e é isso daí que o Alain Bojanic ele pontua aí nessa primeira parte da entrevista, que ele fala justamente que essa inclusão tecnológica é absolutamente necessária aí dentro do desafio aí de promover uma melhor geração de renda, de competitividade, enfim, de sobrevivência para os pequenos e médios produtores e concomitantemente, obviamente, para também o combate à fome. Vamos acompanhar a primeira parte da entrevista aí com o Alain Bojanic, representante da FAO ONU no Brasil. Roda o VT. Então, temos ainda um setor da agricultura que tem uma baixa produtividade, mesmo da mão de obra, baixa produtividade da terra, baixa produtividade por hectare. Portanto, a questão da assistência técnica, da inovação na gestão dos prédios tem que ser colocado numa dimensão muito especial, muito alto nas agendas da assistência técnica, porque o importante não é ter um setor muito desenvolvido. Toda a agricultura brasileira tem que estar no mesmo patamar em termos de eficiência, em termos de produtividade, em termos de acesso aos mercados, em termos de acesso à assistência técnica, não? Portanto, esse é um desafio enorme, porque vamos precisar de muitos investimentos. Isso se faz com capacitadores, se faz com extensionistas, se faz com assistentes técnicos, com muita pesquisa e também com muita logística, não? Que é uma carência. Então, como fortalecer os sistemas de extensão, a relação extensão-pesquisa, constituem um dos eixos centrais de nossas preocupações. Muito bem, acompanhamos a primeira parte da entrevista aí com o Alain Bojanic, representante da FAO ONU no Brasil, falando justamente aí da questão da necessidade, do desafio de melhorar a assistência técnica e extensão rural no campo, justamente para promover uma maior inclusão tecnológica dos pequenos e médios produtores no mundo e, obviamente, também no Brasil. É um grande desafio nesse sentido. Bom, você está acompanhando o Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na Altivia TV na internet. Quero convidar a todos a acompanhar o Agropapo nas redes sociais. Curta a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo. O Agropapo também está presente no Twitter, o nosso perfil por lá é @agro_papo. O Agropapo também está presente lá no Google+, Google+, e também no LinkedIn. E, obviamente, se você quiser rever esta entrevista aqui, esta edição especial com o Alain Bojanic, representante da FAO ONU no Brasil, é só acessar a Altivia no YouTube, enfim, o canal oficial da Altivia no YouTube, ou também o canal oficial do Agropapo, que é youtube.com/agropapo. Tem muitas entrevistas lá, um apanhado aí do que é justamente este novo agronegócio, é isso que o Agropapo traz. Muito bem, e agora eu quero fazer a chamadinha aí do parceiro aí do Agropapo, que é a Farmers Brasil, que é a marca de lifestyle aí do agronegócio brasileiro. Aí tem uma proposta aí de apresentar aí um vestuário aí moderno, diferente, numa abordagem de campo e cidades. Esta é a Farmers Brasil, mais informações aí no folder eletrônico na sua telinha. Muito bem, agora vamos acompanhar a segunda parte aí da entrevista com o Alain Bojanic, representante da FAO ONU no Brasil. Nesta segunda parte, o Alain ele destaca justamente aí outro desafio proeminente aí da questão da segurança alimentar mundial, que é justamente a questão das perdas e desperdícios. Ele faz aí uma diferenciação aí muito importante em termos de conscientização, em termos de abordagem educativa nesse sentido, que perdas é o que acontece justamente no setor produtivo, seja na fazenda, seja no transporte, seja nas agroindústrias, na distribuição até os supermercados e tudo mais, e desperdício aí é o que acontece
diante do comportamento do consumidor, que tem um papel muito importante dentro desse desafio aí da segurança alimentar mundial. Vamos conferir a segunda parte da entrevista aí com o Alain Bojanic, representante da FAO-ONU no Brasil. Dito, perda é o que acontece mais na esfera do produtor e desperdício é o que mais acontece na esfera do consumidor, não? Nós, quando deixamos apodrecer as frutas em casa, estamos fazendo um desperdício. O produtor, quando deixa cair a colheita por conta que a colheitadeira não está bem calibrada, é perda, não? Então, e esse aí, no Brasil, não temos uma boa estatística, mas sem dúvida tem produto que está acima do 30%, produtos como a mandioca, peixe, muitas vezes são produtos que são perecíveis, facilmente perecíveis, que no transporte vão se perdendo, não? Então, isso tem implicações, porque não é só que o produto é desperdiciado, são os recursos que foram investidos para produzir essa produção. Segundo, os impactos ambientais. Se diz que o volume no mundo, estou falando agora do mundo inteiro, que o volume de alimentos que são perdidos e desperdiciados, as emissões de gases de efeito estufa disso é quase igual às emissões de todos os carros do mundo. Então, estamos falando de um impacto ambiental enorme, muito expressivo, e também estamos falando de perda de energias. Portanto, é fundamental que sejamos mais cientes do que estamos fazendo quando estamos desperdiciando alimentos, porque do outro lado temos 800 milhões de pessoas em insegurança alimentar no mundo. Então, não é que todo isso que é desperdiciado vai ir para as pessoas que estão famintas, mas pelo menos uma boa parte disso poderia ser acondicionado para que essas pessoas consigam, não? E uma das ferramentas mais práticas são os bancos de alimentos. Os bancos de alimentos são centrais para justamente captar produtos que vão ser desperdiciados, que vão ser perdidos, e levar para as pessoas carentes que estão nessa situação de insegurança alimentar. Então, precisamos muito mais bancos de alimentos e iniciativas parecidas para uma redução significativa das perdas do desperdício de alimentos. Aí a segunda parte da entrevista com o Alain Bojanic, representante da FAO no Brasil, e ele passa uma mensagem aí muito clara, uma autoridade importante, falando aí de quais são justamente os desafios aí no sentido de combate à fome. Temos quase 1 bilhão aí de pessoas no mundo que ainda tem aí um desafio aí de insegurança alimentar, e o Alain Bojanic pontua aí 2 pontos importantíssimos, que é justamente aí o desafio de inclusão tecnológica no campo, fazer com que a tecnologia chegue ao maior número de produtores rurais, que não se tenha uma elite assim tão destacada, que haja aí uma maior massificação aí da inovação, da profissionalização e da modernização no campo. E ao mesmo tempo ele fala uma coisa muito pontual aí, justamente da questão das perdas e desperdícios aí de alimentos, que é um gargalo realmente muito significativo em termos de combate à fome e de garantir a segurança alimentar. Se a questão das perdas e desperdícios fosse menor, hoje números da própria ONU indicam que cerca de 30% aí dos alimentos acabam sendo perdidos e desperdiçados. Se esse percentual for reduzido, efetivamente precisaremos aí de uma menor produção para garantir a segurança alimentar, enfim, todo um desafio aí também de uso dos recursos naturais, mudanças climáticas e tudo mais. Teremos aí justamente uma agricultura e uma cadeia produtiva aí dos alimentos muito mais equilibrada se tivermos aí uma atenção muito grande aí, tanto no campo quanto na parte do consumidor, em termos de perdas e desperdícios. Muito bem, e com este recado aí muito bem dado aí do Alain Bojanic, da FAO-ONU, representante da FAO-ONU no Brasil, encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da Altivia TV na internet é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima, um abraço e tchau, tchau!